Sejam bem-vindos a mais um episódio do Perfis Podcast, nosso podcast mais que especial, que conta com entrevistas incríveis com mulheres que fazem parte da trajetória desses 10 anos da FIS. E a minha convidada de hoje, gente, vocês não estão entendendo. Ela é casada, tem 2 filhas, animadíssima, dançarina de balé profissional. Ela morou 3 anos fora do país para isso. Ela é uma das maiores executivas C-Level que temos aqui no Brasil. Além de tudo, ela impulsiona mulheres no mercado a partir de tecnologia e inovação e entrou recentemente e já está fazendo história numa das empresas mais focadas nos homens, mas não porque eles querem, e sim porque havia isso na nossa cultura. Seja bem-vinda, Van Gordilho! Vanessa Gordilho, minha ídola! Depois de uma recepção dessa, eu acho que eu não tenho nem mais o que dizer. Eu tô emocionada, vou embora. Demais, obrigada. Seja bem-vinda. Para mim foi uma honra poder contar com você aqui. Eu sei como é a sua agenda. Hoje você tem um projeto especialíssimo acontecendo, então muito obrigada mesmo. E vamos começar super rápido. Eu quero saber... Você consegue trazer um pouco da sua história pra gente, desde quando você começou a ser dançarina profissional de balé? Olha, é engraçado quando você conta a minha história, eu lembro de quando eu tava lá na Bahia, pensando no que eu queria ser quando crescer, é incrível, assim, você olhar e falar, nossa, eu fiz tudo isso já, então é muito bacana. Mas eu vou contar, assim, de uma forma super resumida, mas que eu acho que acaba sendo bem fora do normal, eu acho que pode inspirar outras pessoas que são parecidas, eu acho que esse é o objetivo aqui, né? Mas eu sou baiana, sou nascida em Salvador, eu amo ser baiana, quero deixar claro. Foi a única coisa que faltou quando você me apresentou. Que você não é soteropolitana. Olha, pensa no orgulho de ser nordestina, sou eu. E nascida lá, minha mãe tinha uma escola de balé, e meu pai era um executivo super duro, e eu ficava olhando os dois, só que eu fui pra arte. Eu nasci praticamente dançando na barriga dela, e fui dançando balé até os 14 anos, eu saí de Salvador para dançar naquele festival de dança de Joinville. Uhum. E no festival, eu lembro quando eu subi no palco, as pessoas tinham certeza que eu ia dançar axé. Foi bem na época do El Chan, quando isso estava bombando. Mas isso porque você era da Bahia? Exato, tinha isso, porque lembra que hoje a gente tem internet, é mega disseminado. Naquela época não tinha nada, né? Eu lembro quando eu fui para a Alemanha não tinha internet, mas vamos voltar aqui para esses meus 15 anos. Quando eu fui dançar nesse festival de dança em Joinville, as pessoas não sabiam o que esperar de uma baiana subindo para dançar dança clássica. E aí foi super bacana, eu ganhei primeiro lugar, ganhei bailarina revelação, e aí começou a aparecer alguns convites para eu ir para fora do país, que até então eram, uau, fora do país, né, olha que experiência. Eu ganhei uma bolsa de estudos para ir para Alemanha, e era bem naquela época que eu estava fazendo meus 15 anos. Todas as minhas amigas fazendo festa de 15 anos, meu pai me pergunta, eu falei, e aí, meu pai e minha mãe, né, o que vocês vão fazer, o que você quer? Eu falei, eu quero ir para Alemanha. Só que eu tinha 14 anos. E meu pai falou, não, você é muito jovem. Aí eu peguei bem negocial, assim mesmo, já sentando. Eu falei, olha, então vamos fazer o seguinte. Em vez de você me dar uma festa, me deixa aí passar todas as férias, as férias lá. E meu pai falou, tá bom. Então eu fui com passagem de ida e volta. Eu fui no início de janeiro, dia 1º de janeiro. E como em Salvador naquela época eram 3 meses de férias, eu voltaria em março. Imagina, deu 1 mês e meio. Liguei lá, de Embratel, naquela época, e falei, olha, eu não vou voltar, eu vou ficar. Eu tinha bolsa de estudos, então não era uma questão, eu me sinto muito privilegiada. E meus pais terem me dado essa oportunidade de ir, mas eu conquistei essa bolsa de estudos. Lá na Alemanha tem muito incentivo, né, pra dança, pra arte no geral, e fiquei. E não voltei. E foram 3 anos? 3 anos. Deu um pouquinho mais de 3, viu, Berta? Assim, deu quase 4. E o que você acredita que dessa experiência, não só da independência da mulher com 14, 15 anos, a atitude, o que você mais traz hoje no seu dia a dia que a disciplina do balé clássico tenha te dado? Mas assim, você trouxe a palavra, que é disciplina. Eu digo isso muito para minhas filhas, sabe? Você citou aí, eu tenho uma filha de 9 e uma de 13 anos, Anitta e Catarina. E todas as vezes que elas chegam para mim com uma dificuldade, assim, ai mãe, eu falo, gente, vocês não têm noção do que a vida é dura lá fora. E eu acredito muito nisso, né? Eu acho que no tempo que eu cheguei na Alemanha, eu era uma baiana, super mimada pelos pais. Quando eu digo mimada, tinha muito amor na minha casa, tinha todo aquele cuidado excessivo. E eu cheguei na Alemanha, que não tinha conversa, meu professor era russo.
A direção inteira é alemã. Acordava de manhã, 5h30, tinha que arrumar na época, eu comecei no internato, depois fui morar fora, mas no internato limpava chão, colocava a mesa para todo mundo, ia para a escola sem eu entender nada de alemão. Então, assim, essa disciplina do cara acordar, fazer, tem que chegar, onde é que eu tenho que chegar, conquistar e superar as dores. As dores, né? Pensa que eu falava super pouco inglês, não falava alemão, vinha de um país que as pessoas não tinham noção do que era, porque não tinha essa globalização de hoje. Recebendo cartas, eu me comunicava com meus pais por cartas, meus amigos mandavam cartas. Então, tudo isso me fortaleceu muito. Eu tenho muita certeza, assim, sou muito grata a meus pais por terem me dado essa oportunidade. E todas as vezes que eu lembro quão foi difícil, eu não boto essa culpa nos meus pais. Falo, meus pais, eu tive isso, olha, o professor meu bateu na minha perna. Eu não faço isso. Eu faço, cara. É por isso que eu tô aqui hoje. Perfeito. Acho que tem muito essa certeza, assim, sabe? E aí, você volta da Alemanha. Que lugar da Alemanha que você morou? Hamburgo. Em Hamburgo. E daí, quando você voltou, você já sabia o que você queria de faculdade? Imagina, Beta. Voltei, eu era bailarina. Desisti do balé, preciso dizer que, assim... Por que você desistiu? Porque era muito duro. Assim, hoje até a gente escreveu o livro Uma Sobe e Puxa a Outra, e pela primeira vez eu falei a verdade, eu abri meu coração, eu não consegui seguir. Acompanhar. Eu tava conseguindo acompanhar, sabe, Beto, mas eu fiquei muito, muito solitária. E eu tenho uma coisa que eu busco muito forte na minha vida até hoje, eu busco muito minha felicidade. Então, seja em qualquer parte da vida, eu sei que muitas mulheres vão estar nos assistindo aqui, mas eu divido minha vida em várias caixinhas. Então, na minha profissão, hoje na minha casa, com meu marido, com meus filhos, com minhas amigas. Então, eu tenho um tema do balanço dessas caixinhas muito forte, e lá eu estava muito triste. Eu deixei de ser essa Vanessa que o brilho tá no olhar, sabe? Eu virei a Vanessa triste, sem paixão, profissional, disciplinada, crescendo, ganhando dinheiro. Porque isso é uma coisa, você imagina com 18 anos eu já ganhava um salário, né? É um negócio muito sério. Mas eu tava muito infeliz. Daí também não adianta, né? E eu acho que isso também serve como aprendizado pra sua vida inteira. Total. Que não só o dinheiro e não só a satisfação profissional preenchem uma pessoa. E tem uma coisa, eu digo isso muito nas mentorias com jovens, assim... A gente muitas vezes vai, aí tem nossos pais, aí tem a responsabilidade de agradar os nossos pais e tudo. Eu decepcionei meus pais voltando. Minha mãe era bailarina, assim, ela me via na ópera dançando, era o sonho da vida dela. Mas eu não estava feliz. Então eu me lembro quando eu deixei, que eu tive essa conversa com ela, eu falei, mãe, eu não estou feliz. E eu sei que eu decepcionei, mas minha mãe teve total capacidade, habilidade para me acolher naquele momento. E para lidar com a frustração que era dela também, né? Acho que esse é um ponto que todas as vezes que eu vejo e leio sobre mulheres e, enfim, falo sobre isso, acho que a gente tem que saber lidar como mãe, acolher, mas como profissional também saber a hora de parar, saber a hora de falar, isso aqui não é o certo. E aí foi isso. Aí eu voltei para Salvador, dei aula de balé, por 4 anos, fui professora, tenho o maior orgulho de dizer isso, que professor foi assim... Você pegava a menininha pequenininha também? Pequenininha, menininha grande. Sabe o que é engraçado? Hoje eu tava no The Town e tem meninas que passam e falam, oi, tia Van! Ah, mentira! Da época que eu era professora. Que legal! Muito legal. Eu tenho várias que falam, tia Van. No Instagram também, de vez em quando eu posto, falo, tia Van. Tia Van, maravilhoso. Fui 4 anos professora de balé. Durante esse período, eu fiz faculdade de comunicação social. Confesso a você que eu queria ser advogada, mas eu não tinha estudado, né? Pensa que eu fiz um curso do MEC à distância. Não dava para ser uma grande... Uma super advogada. Advogada naquele momento. Então eu fiz comunicação social, foi maravilhoso. Só que quando eu acabei a faculdade e acabei de dar aula, né? Que passou esses 4 anos, eu falei, eu não sou nada. Porque eu não era ainda atuante na área de comunicação. Eu não era mais bailarina, eu estava dando aula, mas não era o que eu queria. E aí foi aí que eu virei para meus pais novamente e falei, olha, eu tô indo para os Estados Unidos, vou fazer meu MBA fora e é isso. E tem uma cena engraçada que eu sempre conto para minhas filhas. Foi a primeira vez que minha mãe chorou porque eu tava saindo de casa. E eu falava, mãe, eu já saí. Eu já morei 4 anos na Alemanha, por que você tá chorando? Ela falou, porque agora você não volta nunca mais. Ela sentiu isso? Sentiu. E aí fui para Califórnia, fui para San Diego, estudei na UCSD. Fiz meu curso, consegui um estágio na Merrill Lynch, que hoje é o Bank of America.
E foi isso. E quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 2 anos, vivi o episódio das Torres Gêmeas. O escritório da Merrill Lynch era no World Trade Center, mas de San Diego. Então, comecei a me sentir muito insegura nos Estados Unidos. E é engraçado, né? Eu não tenho esse sonho de ser americana. E aí, nessa história, quando eu acabei meu curso, eu voltei. Eu nem olhei pra trás e falei, não quero ficar nos Estados Unidos. Nem tentei, sabe? Quando você nem... Não fazia a menor questão. Não fazia a menor questão e voltei. E eu tenho esse tema, é muito engraçado, assim. Eu acredito muito que eu posso ajudar o nosso país a melhorar. É genuíno dentro de mim. Que seja nas minhas pequenas ações, eu tenho muita convicção de que eu tinha muito naquela época a agregar aqui, trazer essa experiência. Enfim, eu já falava várias línguas. Então eu voltei falando inglês, alemão, arranhando bem o espanhol. Então eu voltei e falei, cara, eu tô pronta. E aí foi assim. E sabe o que eu acho muito legal quando você fala genuinamente sobre ajudar o país? Que a gente se conheceu num evento, eu tava lembrando hoje de manhã, né, vindo pra cá, foi onde eu conheci a Van. O mundo é muito pequeno, né, a gente trabalha na mesma área, então eu já sabia quem era você, a gente se conheceu num evento, e você sempre teve muita alegria e muita disponibilidade em mentorar, em aconselhar. Então, quando você diz, eu queria ajudar o país, você continua fazendo isso, sabe? Às vezes com atitudes menores, mas você tem uma movimentação muito legal para o profissionalismo de nós mulheres também. E a gente vai até entrar nesse tema. Porque daí você volta para o Brasil, só para a gente recapitular a sua linha de vida. E quando você voltou para o Brasil, você continuou na Merrill Lynch ou não? Você foi para sistema de pagamento? Essa é a parte mais interessante, assim, de tudo. Porque, lembra, bailarina, professora, aí fui para o mercado financeiro. E quando eu voltei, tava muito na moda falar de tecnologia. Que hoje até é engraçado, mas naquela época, assim, porque a tecnologia é o futuro, porque dados é o futuro. Eu falava, gente, eu tenho que ir pra tecnologia. Meu sonho era trabalhar na Elma Chips. Porque eu era fissurada em salgadinho. Então eu falava que eu quero trabalhar na Elma Chips ou trabalhar na Coca-Cola. Eu tinha isso da indústria. Só que nessas entrevistas que eu fiz, porque eu ligava na maior cara dura, então eu ligava e falava, olha, meu nome é Vanessa Gordilho, eu pegava a revista da Exame, as 100 maiores empresas para trabalhar, eu ligava, falava, olha, meu nome é Vanessa Gordilho, eu falo muitas línguas, eu acabei de sair de um MBA, eu tô muito pronta pro mercado brasileiro, eu quero voltar, você topa me entrevistar? Foi assim. Não tive e naquela indicação época não tinha de ninguém. LinkedIn, não tinha nada, não existia, né? Isso. Tinha a revista da Exame, que aparecia um telefone do lado do RH. E eu ligava. Eu liguei para todas das 100. E nessas entrevistas eu consegui 5 entrevistas. Assim, mas cara dura. Por isso que eu dou risada assim. As pessoas falam assim, eu não tenho oportunidade. Eu falo, corra atrás. Gente, vambora. O que eu falo a sorte sempre me encontrou trabalhando. Sempre. E assim, por mais privilegiada que eu sou, que eu acho que meu privilégio maior é ter tido uma base familiar incrível e saúde. O resto, eu corri muito, ralei muito. Na Califórnia eu não dormia, eu não tinha computador, porque, enfim, meus pais me deram essa boa vida fácil, então eu ia estudar no laboratório, na biblioteca, e ficava. Eu lembro minha fissura para fazer tudo para voltar. E aí, quando eu voltei, que eu fiz essas entrevistas, eu fui entrevistada no banco ABN, que depois virou Santander, eu vim a trabalhar lá. E na ABN, a pessoa que me entrevistou, que eu nunca vou esquecer dela, eu sempre cito, chama Patrícia Feltrin. Não sei se ela me escuta, nunca mais tive contato, mas ela falou, eu vou te indicar para o meu marido. Falei, tá bom. E o marido dela trabalhava nessa empresa de tecnologia, que na época eu não sabia o que era de processamento de cartões. E aí ele me entrevistou, eu estava em outras entrevistas, ele falou, não, venha trabalhar aqui. Eu falei, mas eu vou fazer o quê? Ela falou, você vai ser gerente trainee. Eu falei, nossa, que chique. Não tinha nenhum programa trainee. Ele me deu o nome de trainee. Que legal. Para eu começar. E as pessoas não entendiam e eu ia me metendo em tudo que era área. E aí me apaixonei por tecnologia. E aí entrei numa área de atendimento que fazia requisição de sistemas, trocava parâmetro. Tipo, eu aprendi real o que era aquilo na época, mainframe. Aí depois evoluiu para baixa plataforma, enfim. E aí me inteirei nesse mundo. E amei. E foi aí que, dali eu digo que eu sou Woman in Tech, porque eu passei por essa empresa de processamento, que ninguém entendia o que eu fazia. Depois eu fui para uma empresa de dados, que acabou de comprar, inclusive, uma outra agora no Brasil, voltou, que chama Equifax. Aí depois eu fui para uma empresa de chip de celular e de cartão de crédito, foi bem na migração
que os celulares eram aqueles... Sei. Lembra? E eles passaram até chip, de flip. Aquele StarTech, né? A gente não quer lembrar, porque parece que a gente tá em outra geração. Ah, mas a gente tá, né? Eu tinha o preto, me achava chique. Eu tinha o preto, depois eu comprei o prata. E a bateria fina era o chip. E daí tinha o rosa. Esse rosa que era da Motorola. Nunca me esqueço. Oh, que saudade daquele tempo. Saudade daquele tempo. Pois é, então nessa época... eu fui fazer chip do celular quando migrou para chip e os cartões de crédito estavam virando cartões com chip. Ah, é verdade, porque antes a gente escrevia, assinava no papelzinho. Mas era mata-pulga, lembra? É. E eu lembro que quando essa empresa começou, estava exatamente na época da migração. Eu falava, gente, isso aqui é o futuro. Eu vou para essa empresa. Eu trabalhei lá 8 anos. Fiz várias migrações de bancos. O primeiro cartão contactless, eu participei do projeto. E quem que foi? O primeiro projeto de contactless aqui foi Bradesco, Visa e o teste foi no Starbucks. Que legal. Tava lá, muito legal. Que legal. Conheci o pessoal do Nubank também nessa empresa, hoje Cristina é uma das minhas melhores amigas. Vocês são grudadas. Mas assim, eu vivi nessa empresa várias oportunidades de estar na frente do início, sabe aquela coisa assim, sabe, quando tá nascendo. Então quando nasceu esse primeiro contactless, eu conto isso com o maior orgulho, quando o Nubank começou a ter seu projeto, eu tava lá do lado, fazia vários projetos, quando a Elo foi criada também pelo Bradesco, o Banco do Brasil e Caixa, eu também fiz o primeiro chip Elo, claro que não foi eu que fiz, né, a empresa, mas eu participei do projeto. Participou, lógico. E era incrível, porque eu olhava aquilo e falava, cara, esse é o futuro. E aí foi lá que eu tive minhas 2 filhas, isso eu adoro contar. São assim, as alegrias da minha vida. Elas são maravilhosas, eu sou suspeita, mas elas são educadas, simpáticas, divertidas, elas são iguaizinhas à mãe e ao padrasto também, que eu conheço e é um cara nota 1 milhão. Eu sou apaixonada por elas, gente. E agora eu ainda tenho 2 enteados, minha vida tá uma animação. E não que fosse meio parada, mas tudo bem. Não que seja... Esse é o ponto. Eu sempre vou inventando mais coisas. A minha irmã, Verônica, ela fala isso. Ela falou, você tem que inventar mais coisa. Pra quê, né? Aí eu falo, sim. É divertida. E... Não gosto de marasmo. Não gosto de marasmo, é exato. E aí foi assim, então eu fui pra essa empresa e depois... E foi lá que você teve as meninas. Lá eu tive as meninas. E é interessante isso que... eu lembro que meu chefe falava assim, depois que você tiver suas filhas, você não vai ser mais tão bonita quanto você é. Eu falava, nossa, chefe, como assim? E aquilo ali me pegou, só que aí eu lembro, quando minhas filhas nasceram, que nada disso fazia tanto sentido. E eu fiquei mais eficiente do que eu era. Então eu passei a trabalhar muito melhor. Porque eu acho que antes de eu ter filhos, eu ainda estava meio dispersa em algumas coisas. Eu tinha muito foco em aprender, mas depois que elas nasceram, eu falei, cara, agora... Porque nosso horário é contado e a gente tem que ter uma hora de qualidade com elas. Então, eu sempre falo isso, assim, quando a gente se torna mãe, a gente aprende a lidar muito melhor com o tempo. Tanto ocioso quanto produtivo, né? Total, assim. E foi uma mudança minha, assim, sabe? E aí, após 8 anos nessa empresa, minha mãe faleceu. Pra mim foi um baque, um episódio à parte, que aí não é tão divertida essa história. E aí eu falei, eu preciso reconfigurar minha vida. E foi aí nessa reconfiguração, eu me separei, mudei de emprego, fui trabalhar na Mastercard, virei uma executiva, mãe, independente, já em outra configuração, mas muito forte, muito centrada de onde eu queria chegar. E aí trabalhei na Mastercard por quase 4 anos, saí da Mastercard, fui para o Banco Santander, trabalhei na GetNet, bem quando a GetNet foi comprada pelo banco, então... Saímos de um share, crescemos quase 10% de share, 10% de share. Então foi uma época super agitada da minha vida. Eu conheci o Brasil. E é interessante isso, né? Que eu me achava super brasileira. Não conhecia nada. Hoje, novamente no meu emprego novo, mas ainda no Santander, rodei o Brasil, assim. Conheci municípios que eu nunca esperava. Vivi a regionalização de fato, sabe? As culturas, né? As culturas. Olha, como o Brasil é incrível, assim. São vários países num só. A gente tem muita riqueza cultural, de lugares. Eu sou muito fã do Brasil, assim. Eu sou apaixonada por olhar o Brasil e ver essa regionalização, conhecer as pessoas. Eu tô no momento, Beta, que eu vou nos postos e aí eu tenho os frentistas que são meus amores, né? Então eu fico abraçando os frentistas e eles não entendem nada. Porque cada um fala de um jeito, cada um me ensina uma coisa, então foi meio assim no Santander, sabe? Eu tive a oportunidade de viajar ao Brasil e conhecer isso muito de perto.
Por conta da GetNet, é Por isso? Por conta da GetNet, a gente fazia um trabalho muito forte de expansão, né, na época na GetNet. E eu aproveitei para conhecer, né? E é muito maravilhoso, e a gente percebe o quanto a gente tem a tendência de supervalorizar o outro, né? Então, os outros países, os outros continentes, a outra economia, a outra cultura. E o Brasil é tão rico, não existe população no mundo como o brasileiro, não que tem, acolhe. Imagina. Né? É tão... Eu morei na Europa, morei nos Estados Unidos, passei um tempo, já passei acho que 4 meses no México, contando. Não tem igual, eu não saio daqui de jeito nenhum. Não dá nem pra comparar, né? Viajo, volto. E ainda brinco com meu marido. Quando passa 10 dias, eu falei, tá na hora da gente voltar. Eu tenho um prazo de validade. Eu sempre falo isso. E não é assim, quero minha casa. Não, eu quero Brasil. É isso aí. Quero ouvir português brasileiro é isso aí. Aqui no pé do ouvido. Ô, Van, você falou muito sobre não só estar dentro, né, do que você se envolve nas empresas, mas quando a gente faz uma pesquisa sobre você, muito se fala sobre consumer-centric. Então, o consumidor no centro da empresa, é um CRM super ativo, e eu vejo você assim, né, você tem algo com relacionamento, com querer conhecer o outro. Isso é seu ou veio de alguma escola dessas empresas que você tenha trabalhado? Olha, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que esse bichinho do cliente, assim, já me mordeu já faz um tempo. Mas eu acho que você trouxe a palavra da relação, que tá muito no meu DNA, assim, de quem eu sou. Eu me relaciono. Eu não sou uma pessoa de pouca intensidade quando eu conheço pessoas. Eu me lembro quando eu te conheci, eu me apaixonei, já marquei jantar. Eu queria te conhecer. A gente foi intensa. Mas eu queria te conhecer, eu não queria fazer não é trocar cartão, não né? É trocar, eu gosto de conhecer. Quem a energia me chama, eu quero estar junto. Quero fazer parte, eu quero elogiar, eu quero viver. Eu acho que esse Customer Centric, sem dúvidas, estando no meu DNA, isso não foi algo que foi alguém apenas, mas eu tive vários líderes que foram fortalecendo isso ao longo do tempo. E meu atual líder, meu atual chefe é assim. Tanto que é interessante, hoje, Beta, não sei quando vai sair o podcast, mas hoje é o dia do cliente. É verdade. E a gente tá saindo, toda a empresa, grande parte da empresa tá saindo para mais um arrastão na minha vida, que a gente chama, hoje eu tô na pista, e vão estar todos nos postos, falando com os clientes, entendendo quais são as dificuldades, entendendo onde a gente precisa chegar, o que é que de fato precisa fazer. Eu tô no mundo de postos de gasolina e de clientes B2B, que é tudo muito grande, né? A Vibra é muito grande. E talvez até meio frio, né? Total, porque você imagina, que eu imagino que deva ter bastante gente que para num posto de gasolina, ou que fala assim, eu nem vou mais no posto de gasolina, quem vai é o motorista do Uber ou do táxi, porque eu não tenho mais carro. Mas pensa que você, quando tem carro, você para e você não quer falar com ninguém. Você quer abastecer e correr. Uhum. Mas tá o frentista lá, o dia inteiro. Sozinho, né? Em pé, no vento, no frio, sabe, sorrindo. Então, essa sensibilidade do cliente, do atendimento, para mim, é de fato o coração do que negócio. A gente precisa levar para o negócio da Vibra, para os negócios do nosso posto Petrobras. Então, esse dia de hoje vai ser muito especial. Viu? E não só, eu acho que não só o dia de hoje é especial, como eu vi uma empresa tão grandiosa quanto a Vibra, ela se humanizou, na minha visão. E não porque você entrou lá, né, e eu te conheço, mas porque a sua alma tá trabalhando pela Vibra. Então, você veste a camisa como se você tivesse fundado a Vibra há 6 meses. Eu tenho essa conversa direto com o meu chefe, chama Ernesto, ele é Ernesto Pousado. E ele fala assim, Vanessa, você é impressionante, você briga. Eu brigo, assim, eu pareço, é isso mesmo, parece que é minha, assim, uma paixão. Mas porque eu acredito nisso, sabe, Beta? Eu não acredito em relações de trabalho, nem de relacionamentos superficiais. Eu acho que, obviamente, você não pode botar paixão em tudo na sua vida. Mas onde você trabalha, você tem que estar apaixonado. É onde você passa a maior parte do seu tempo. Assim, hoje, a Vibra é em São Paulo, no Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo e sou baiana. Eu pego uma ponte aérea toda segunda-feira, 6:30 da manhã, chego, passo no Rio, fico longe das minhas filhas. Como é que eu não vou estar apaixonada por isso? Certeza. Não faz sentido. Então, muitas vezes, e aí voltando, quando eu dou mentorias ou quando eu palestro, eu digo, se apaixone todos os dias. E se não tá legal, acha um jeito de ficar legal. E se você não achar, mude.
Isso vale para tudo, assim. Eu acredito demais nesse tema da felicidade, sabe? Eu acredito mais numa outra frase que eu converso muito com o Ernesto e ele me inspira muito, que é assim, a gente não cria uma empresa, né? A gente cria um time que cria a empresa. Perfeito. Essa frase não é minha, é do Roberto, assim, de uma pessoa que eu sempre reverbero, porque eu acredito muito que é montando esse time que, de fato, a gente faz uma empresa incrível. E como é que eu inspiro o time, né? Como é que eu levo essa minha paixão e como é que eu faço as pessoas se moverem? Então, é um eterno movimento, né? Hoje, por exemplo, quando eu falo que a gente vai ter, cara, mais de 500 pessoas, mais de 1.000 pessoas na rua, com a camisa da empresa, vestindo as camisas verde, amarelo e azul, que são as cores do nosso país, cara, eu fico arrepiada, é incrível. Então, assim, eu acho que esse movimento, eu acho que eu levo minha luz, mas eu levo para iluminar, e eu espero que essas pessoas que eu tô iluminando iluminem várias outras. Perfeito. E que a gente faça de fato. Seja de fato um arrastão. A gente tem um hashtag lá, eu adoro falar hashtag, que eu me sinto super jovem, minha filha, isso é cringe. É cringe! Somos todas cringe. Eu sou muito cringe, eu queria ser Paquita, eu digo isso, Xuxa, me chame. Mas assim, a gente tem um hashtag que chama Se Tem Energia, Vibra. Esse hashtag, não foi eu que criei, adoraria ter sido, não foi, mas assim, eu acho incrível, porque é isso. Energia faz tudo vibrar. Tudo. E a vibração gera energia também, né? Total, então é algo cíclico. E a gente agora na Vibra, muita gente não sabe o que é, mas hoje passam 30 milhões de pessoas na Vibra todos os meses, em loco. Não é digital, porque quando você fala esses números no mundo digital, tem mais, mas presencialmente, assim, eu desconheço muitas outras empresas que tenham 30 milhões de pessoas fisicamente. Não, é impressionante. A gente tem 18 mil clientes B2B. Tem um aplicativo. 7 em cada 10 aviões que voam hoje no Brasil vão de Vibra. A gente tem um aplicativo hoje que tem 20 milhões de pessoas cadastradas. 20 milhões de pessoas credenciadas. Repete esse de novo. Hoje a gente tem 20 milhões de pessoas cadastradas dentro do nosso programa Premia, e pouca gente usa, fora essas 20 milhões de pessoas, mas é um programa que dá cashback, que vai agora começar a dar pão de queijo na nossa loja Bermania. Ah, que delícia! Um dos melhores pães de queijo. Hoje a gente saiu numa entrevista no Valor, tem pão de queijo com Kit Kat dentro. Jura? Leve seus filhos. Pão de queijo com Kit Kat, croissant com Kit Kat, donut nos melhores. A gente mudou tudo dentro do Bermania para levar mais gente, para as pessoas entenderem que já as conveniências são diferentes, mas ainda fazem muita alegria, assim. Lá a gente leva muito amor dentro dos nossos postos. Sabe o que é muito legal, Van, vendo você falar? Porque além de você ter esse tesão no olhar, sabe? Paixão pelo que você faz, você sempre foi muito focada em tecnologia, dados, inovação, CRM. E aí você pensa assim, uma pessoa mais seca, uma pessoa mais distante, né? Quando você fala de tecnologia, o grande medo das pessoas hoje, é uma discussão que eu sempre tenho, seremos substituídos pelos robôs. E eu falo, não! Robô não usa shampoo, robô não abastece o carro, um monte de... A gente tem que abastecer o robô de informação para ele nos apoiar no dia a dia, né? Deixar nosso trabalho mais fácil para a gente ter um pouco mais de qualidade de vida. E como que você consegue ser tão à frente com inovação, tecnologia, dados, num meio que é sim mais distante em relacionamento e ao mesmo tempo ser tão calorosa, tão quente com as pessoas? Roberta, essa máxima de que o robô vai nos substituir, eu até desconheço. Eu fico lendo, várias vezes eu leio, faço cursos, tô muito por dentro de inteligência artificial, tô indo no detalhe, nos bots, enfim. Eu não consigo entender quando as pessoas afirmam isso. Porque, assim, o sucesso disso é usar a tecnologia para levar esse calor. Para você levar o que as pessoas esperam. E o robô não vai dizer o que as pessoas esperam, eles nos ajudam. Eles não têm sentimento, mas eles não têm esse poder do conhecer o outro, assim. Eu digo que nem a gente, se a gente não dedica tempo, a gente tem. Mas, assim, parte do que eu acredito, e a gente agora está numa grande revolução digital dentro da Vibra, a tecnologia ela está para integrar. Eu preciso ter os dados. Mas como eu uso elas e impacto as pessoas, são muitas pessoas muito boas, muito criativas, apaixonadas, mas entendendo o que o cliente espera e testando. E vou te dizer, a gente testa e testa errado, tá? É mesmo? A gente erra às vezes e conserta. Por exemplo, eu tô na Vibra há 5 meses.
A gente fez 2 campanhas digitais. Uma deu super certo, a outra não foi também. A gente fez uma campanha no início do ano, que aí eu peguei só o final, que não estava indo bem, a gente tirou do ar e lançou uma outra que foi um estouro. Que então, foi a bomba? A bomba foi um estouro, deu 190 milhões de visualizações. Impressionante. Assim, foi um negócio impressionante. Foi uma campanha com a Lora em Prota, foi muito legal, eu acompanhei muito nas redes sociais. E os dados foram levando a gente a entender o comportamento. A gente teve uma campanha antes que a gente deu 100 tanques de gasolina por dia. As pessoas não engajaram, acho que elas não entenderam. Então, como é que você tira e volta rápido e vai aprendendo? E agora a gente vai sair com a gigante. Contratamos Ivete Sangalo e vamos participar dos 30 anos de carreira dela. Que demais. E vamos fazer uma outra que eu ainda não posso anunciar. Tudo bem. Mas eu juro que eu conto aqui em primeira mão, quando a gente assinar, mas a gente vai sair com uma na Globo, no Domingão, muito grande. Tá? Que legal. Eu gosto muito quando você fala sobre tecnologia e também sobre as campanhas que mais viralizaram, porque envolve muito marketing de influência, né? Total. Que eu sei que vocês trabalham pra caramba, que é algo que a gente faz também, e vocês envolvem o espectador, o consumidor, né, que tá do outro lado da tela, como se a gente quisesse participar. Quantas vezes eu me vi indo num posto de vocês, querendo fazer um bomba, sabe? Porque todo mundo se envolveu, viralizou demais. Os vídeos, a sua filha. É incrível, minha filha é demais, gente. Dançando pro TikTok, com Ivete, que foi assim, um estouro. Então, você consegue muito unir, de novo, seres humanos, emoção, razão e tecnologia com os dados. E eu acho que essa é a grande vantagem da gente ter a tecnologia hoje, principalmente na comunicação, que é trocar a roda com o carro andando. Total. E eu acho que um dos pontos aqui que você trouxe, que é o que a gente faz, é escolher bem as pessoas também, que tem a ver com a nossa marca. Porque uma das coisas que eu faço sempre, eu faço briefing antes de ter os influencers. Legal. Tem muita marca e muitas pessoas contratam e mandam uma roupa, mandam um shampoo, como você citou, ou mandam ir no post, não explicam o que é a gente espera como marca. Eu explico. Eu vou até, seja o famoso que for, eu contrato, mas eu digo, a condição é ter um bom briefing. Porque assim, não adianta, dar um exemplo, Ivete no posto, e ela não está aderente ao nosso programa com os frentistas. Com certeza. Sabe, ela não saber os produtos que fazem sentido, ou explicar o que é que o BR Mania de fato tem, porque senão ela chega mega frio, entendeu? Então o briefing para mim é fundamental para que depois eu consiga trabalhar. Total. As pessoas querem conteúdo, as pessoas querem conversa. Experiências. Isso. É isso, a gente fala que não é mais storytelling, é story living. Living. Né? As pessoas querem vivenciar histórias, não querem mais só contar e ouvir histórias. Exato. Então, quando você também aproxima o seu time, né, dos frentistas, que são o carro principal hoje da Vibra. Eles são o nosso coração. Sim, porque eles estão no dia a dia. Se eles colocarem o combustível errado, se eles forem mal criados, mal educados, qualquer coisa, porque não tá num bom dia, queima uma marca desse tamanho por conta de um frentista. Ai, Beto, eu vou te contar uma coisa muito engraçada, né? A gente estava fazendo um treinamento, a gente tem 85 mil frentistas, né? Nossa Senhora. Muito treinamento. E a gente começou a montar, e já existe um treinamento existente hoje. Nós já temos um treinamento hoje que chama Capacidade Máxima. E eu estava criando várias ferramentas, régua de CRM, enfim. E aí a gente fez um prêmio para os melhores frentistas do ano passado e a gente chamou eles. Eles foram para o Rio de Janeiro. Vários deles nunca tinham pego o avião. Coisa linda. Então, assim, foi um evento incrível. Teve um dia que eles foram para uma balada. E, cara, teve treinamento, enfim. Foram 4 dias no Rio de Janeiro. No último dia foi a premiação e eu fui com o meu presidente, com o Ernesto. E aí a gente estava conversando com um deles, o Ernesto perguntou pro frentista, falou assim, me fala, como é que você vende tanta gasolina aditivada a pódio, né? O que você fez? Ele foi o premiado. Ofereço. Eu, Ernesto, não, mas como? Eu ofereço. A pessoa chega e fala, o senhor não prefere a pódio? É melhor do que a gasolina comum pro seu motor. E aí eu vendo. Ou seja, uma coisa tão simples. A gente olhou assim, eu e o Ernesto, a gente se olhou e falou, meu Deus, baseado nessa história, todo o trabalho agora de capacitação virou, oferece já.
E você sabe que eu abasteço com Podium? Ai, meu Deus, muito obrigada. Não, porque um frentista me falou que era melhor pra limpeza do motor do meu carro. Limpa 56% a mais do que é comum. E aí eu falei, eu nem sei se é verdade ou não. Na época, falei, mas moço, você me convenceu tão bem. E eu não vou duvidar, né? Porque ele conhece, eu não. Então, assim, a partir desse momento, eu só abasteço com Podium, porque realmente potencializa o motor do carro, né? Muito na limpeza. Bom, a Podium, ela não só é aditivada, assim, ela tem componentes pro carro que, assim, são inúmeras. Eu posso trazer até tecnicamente, se você quiser, que eu acho que não é o caso desse, mas assim, a gente vai fazer um lançamento de Podium, eu vou te passar pra você ficar meio chocada, que eu acho que você vai gostar bastante, mas o ponto é, as pessoas não têm noção, né? E o frentista é o grande sponsor desse tema, né? Ele que tá lá à frente, então foi muito interessante. Porque... exato, era uma coisa nenhuma tecnologia, só oferece. É só oferecer. Entendi. Foi a melhor aula de marketing que eu tive, assim, nos últimos tempos, foi incrível. Ô, Van, deixa eu ver como que a gente tá no tempo, tá? A gente tem ainda mais uns 15 minutinhos. Vamos falar um pouco sobre mentoria, conselho e startups também. Afinal de contas, gente, a Vanessa, ela é uma pessoa que impulsiona outras pessoas. Você pode estar no seu pior dia, você acha que está no seu pior dia, ela te faz ficar lá no alto, te põe num pedestal e você voa no final do dia. E com isso, ela também incluiu dentro da Vibra, afinal de contas, ela é uma mulher com muito tempo sobrando, como vocês podem perceber, um projeto incrível de mentoria de mulheres que são startupeiras, principalmente. Da onde que surgiu essa sua ideia em conjunto com outras pessoas dentro da empresa para fomentar o feminino, né? A mulher no mercado de trabalho? Quando a gente começou aqui o nosso podcast, você comentou que o mercado de gas and oil, né, que eu tô, é muito masculino, né? E é interessante que quando hoje eu me vejo dentro da Vibra, eu olho ao meu redor, a gente está fazendo essa transformação, mas já tem muita mulher. A questão toda é que se você olha, quem falava eram os homens, quem estava à frente dos projetos eram os homens, mas tinha muita mulher por trás, porque é muito apaixonante o negócio, o mundo do automobilismo. Então, depois tem vários casos de mulheres que lidam com isso, que são incríveis. Então, esse mundo eu estou descobrindo. Mas foi uma coisa muito interessante. Eu tinha menos de um mês de empresa, a turma do Sobe e Puxa, de uma Sobe e Puxa a outra, me ligaram e falaram, você pode usar seu stand para fazer o lançamento do livro? Ai, meu Deus, o stand da Vibra, livro, não sei o que. Eu perguntei ao meu chefe, ele falou, não, pode usar. Resumindo, fizemos o lançamento do livro dentro do Web Summit, uma noite. No Rio de Janeiro. No mesmo dia, o Ernesto foi palestrar com a Tânia Consentivo da Microsoft. E a Tânia, conversa vai, conversa vem, ela entrou com esse tema de diversidade e ela contou do CVC da Microsoft. Só que ela não foi esse o ponto que despertou na Vibra. Ela contou o valor percentual do investimento em startups lideradas por mulheres, que é menos de 3%. Uhum. Você imagina que o dinheiro que chega no Brasil por empresas internacionais ou aqui dentro, só tem líderes homens. Aí a gente fala do tema do estrutural, né? Como é que a gente vai mexer no estrutural se nem quem está começando são mulheres liderando? E aí ela contou que ela fez um carimbo numa parte desse dinheiro na Microsoft só para mulheres. O Ernesto, eu lembro na hora, ele olhou, falou, eu vou fazer a mesma coisa, e olhou para mim, olhou para o Aspen, que é o nosso vice-presidente de gente, gestão e tecnologia. Quando a gente saiu de lá, ele falou, façam dar certo. Eu nunca vou esquecer disso, que eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou botar no ar isso tão rápido? Ele foi muito rápido. Assim, é impressionante como o time de CVC, junto, obviamente, comigo, com outras áreas, a gente conseguiu colocar de pé rápido isso. Demais. E eu lembro que, assim, eu falei, agora eu preciso dar certo. Eu brinco que eu sou madrinha, eles me chamam de madrinha no projeto. Eu falei, vamos embora dar certo. E aí foi caçar as mulheres. Só que, Beta, é muito difícil. Assim, as mulheres, elas não são tão atiradas. Elas têm a tal da síndrome do impostor, elas têm medo de não estar prontas. É muito diferente. De achar que não dá conta. De achar que não dá conta, ou que tem muita coisa, ou não querer empreender pelo risco. Eu acho que quando você fala de mentoria, 100% das minhas mentorias são sobre isso. Porque as mulheres falam assim pra mim, como você consegue? Eu falei, gente, como você não consegue? A gente é mulher, a gente consegue tudo. A gente tem um poder na gente, assim, tipo, tá dentro. É verdade. Só que a gente precisa ter coragem,
a gente precisa ter disponibilidade e a gente precisa pedir ajuda. Sem dúvida, sem dúvida. E quando eu falo desse projeto de mentoria, é porque eu, Beta, maravilhosa, também sou uma pessoa... Deusa. Com esse tempo sobrando, eu estou participando dessa mentoria. E no dia que eu participei, quando acabou, durou 1 hora certinho. Quando acabou, eu voltei eu estava dentro da agência, falando para a equipe, e na FIS nós somos 95% mulheres, né? Os nossos primeiros homens chegaram recentemente. Que sorte a deles, hein? Que sorte a deles. A nossa também, porque eles são meninos incríveis. Mas assim, nós somos sim uma empresa majoritariamente feminina, porque o nosso business demanda isso também. Só que quando eu saí, é mais comum, né? Você vê uma agência de influenciadores e marketing digital majoritariamente feminina. Vibra. Quando eu vi um monte de mulher e você começou a contar a história de Vibra, os números que são assim, chocantes, eu baixei e falei, não, gente, vocês não estão entendendo, o foco é na Vibra. Eles são não só gigantes, porque vocês são, mas vocês vestiram uma camisa do empreendedorismo feminino que eu vi poucas empresas vestindo. De querer que as pessoas se deem bem, sabe? Que movimentem a economia e mostrar que a mulher pode estar onde ela quiser, seja no posto de combustível, seja na agência de marketing digital, seja em casa cuidando dos filhos ou nada. A gente tem o mesmo direito. E quando a gente vê um bando de mulheres maravilhosas, inteligentes, divertidas, alto astral, como você, e a forma como você estava lidando com o seu time no dia da mentoria, putz, faz a gente ter certeza que não tem como dar errado. Assim, hoje é o CVC da Vibra, né? Ele tem esse carimbo de mulheres. Para mim, é um dos projetos que eu sou mais apaixonada. O time do CVC fala assim, mas você vai ter tempo? Eu falei, eu vou dar tempo. Eu arranjo, né? Eu arrumo o tempo. Eu acho que essa dedicação para trazer outras mulheres e de fato fazer elas brilharem é algo que a gente precisa acreditar e apoiar, sabe, Beta? Eu acho que... ontem eu estava exatamente falando sobre isso com minhas filhas. Assim, a gente pegou o trânsito, estava uma chuva em São Paulo. Fiquei mais de 1 hora no carro com elas. E minha filha me perguntou, ela falou, mãe, é difícil para você? Eu falei, é muito difícil. Mas minha filha vale tanto a pena. Porque no fim você vê suas filhas te admirando, você vê você movimentando outras, você trazendo muita gente, assim, inspirando. Eu acho que tem muita coisa positiva. Eu que sou a grande sortuda nisso que tudo. Também aprende muito, poxa, né? Você é muito, Beto. E eu acredito muito no poder da conexão e do relacionamento, não só para aprendizado, mas para você descobrir novas culturas, histórias que para você eram muito distantes, né? E eu imagino o quão rico não é vocês terem acesso a novas empresas, que inclusive vocês podem apostar nessas empresas. Então você tem hoje uma gama de empresas incríveis, quase uma prateleira para você falar, essa daqui eu acho que vale muito a pena, a empreendedora dessa outra é super empenhada, não é tão inovador, mas, né, e juntando esse quebra-cabeça. Essa é a brincadeira desse momento. Tem uma coisa interessante, assim, dentro do nosso ecossistema a gente consegue trazer muitas dessas empreendedoras, mas a gente também vai impulsionar quem não está no nosso ecossistema. Ah, legal! Então, assim, são 2 pilares. Então, eu tenho ajudando a Vibra num todo, né, porque assim, aí outro dia me falaram, mas eu cuido de educação. Eu falei, mas eu tenho uma capacidade, eu tenho uma capacitação de 85 mil frentistas, 8 mil caminhoneiros, 3 mil funcionários. A empresa é muito grande por si, né? Fora nosso ecossistema para frente, com parceiros, enfim. Então, acho que tem muita coisa boa por vir. Eu sou bem acelerada, você já sabe, né? Então, eu acho que as coisas vão acontecer muito rápido, muito mais rápido do que eu acho que as pessoas estão esperando. E eu acho muito legal que você humanizou tanto Vibra, tanto, que a gente estava no The Town, eu e ela, e de repente algumas pessoas vieram pedir para fazer foto com a Vanessa. Revendedor, né? Dono de posto. Sim, que ganharam premiações e etc. Tipo fãs, assim, sabe? Nossa, a gente admira muito tudo que você tem feito pelo grupo. Então, é muito legal. E eram homens. É muito legal. E eu achei tão legal ver, assim, uma admiração deles. Sabe, o olho deles brilhava com uma mulher à frente do negócio, né? Porque
bem ou mal, é um machismo enraizado que a gente cresceu, né, dessa coisa do homem, principalmente em posto de combustível. Eu nunca me esqueço a primeira vez que eu vi uma mulher frentista, e eu falei pra minha mãe que o meu sonho era aprender a colocar gasolina, e que a minha frustração foi quando virou automático, porque antes tinha que ficar apertando, faz muito tempo, né? Faz muito. Tô me entregando, tudo bem, eu tenho Mas, essa Beta, cara de vamos jovem. realizar seu sonho, vamos fazer um dia de frentista com Eu vou amar, limpar então, vou resolver. Sabe o rodinho? Vamos resolver isso, deixa comigo. Não me dá ideia não, Beto. O rodinho do vidro. Não me dá ideia. Ai, eu amo. Eu acho que toda a experiência de um posto de gasolina traz muita memória, né? Sim. A gente faz muita pesquisa na agência e a gente tá na era principalmente por conta do pós-pandemia, de nostalgia. E antigamente a gente tinha nostalgia, ai, que saudade de 10 anos atrás. Hoje em dia a gente tem saudade de 2 anos. É verdade. Então, você pega, sei lá, Samsung, lançou um celular que fecha e fica pequenininho quando abre a telona. Porque tudo isso nos remete a um passado. Sim. E eu tenho tanta nostalgia vendo os postos de gasolina. Era um programa. Mas ainda sabe, Beto? Eu acho que a gente que mudou. E o que eu tô tentando despertar é essa nostalgia pra vocês voltarem, né? Ah, eu ia amar. Como é que volta, né? Como é que é divertido lá? Quando a gente parava no posto e ia na banca. Ai, quando a gente parava naquelas lojas de conveniência e ficava bebendo antes de sair, um absurdo. Tudo! Era muito maravilhoso. Aliás, era o pré-balada. Era isso. Então, é muito legal ver uma mulher encabeçando isso. A gente se sente ainda mais, não é só representada na palavra, mas é acolhida, sabe? Muito legal. Beta, lá na Vibra, além de marketing, que a gente falou bastante aqui, eu cuido de lubrificantes, de gasolinas aditivadas. Então, todo o produto, assim, a composição do produto. Então, é muito engraçado. E você tem que entender sobre isso? Você não tem noção do quanto eu já entendo tecnicamente. Eu dei uma entrevista semana passada para Reuters sobre lubrificantes agrícolas. Maravilhoso! Porque aqui, esse daqui são 4.000 horas contínuas, que você tem tratores, bomboneiras, papapá, isso aqui, a composição muda. Então, assim, eu tô vivendo, tipo, um momento interessantíssimo. Onde é quase uma nova faculdade. É uma faculdade. Mas é muito, muito legal. Porque eu tô me empoderando. Então, meu objetivo hoje na Vibra é como é que eu empodero outras mulheres para cuidar dos seus carros, tá? E quais são os soft skills que você avalia serem essenciais, assim, para as mulheres dentro do mercado de trabalho como um todo? Eu vou reverberar aqui, minha amiga Cris Junqueira disse isso outro dia. Eu quero gente. Sua irmã, praticamente, né? Eu quero gente que morda a mesa querendo trabalhar lá. Eu quero apegada, eu quero gente apaixonada, assim. Uma das minhas premissas básicas quando eu entrevisto alguém entrando lá é o quanto elas querem trabalhar comigo, ou na Vibra. Comigo na minha área, né, que Sim. eu digo. Porque eu estou entrevistando normalmente para a área que eu lidero. E eu sinto pouco isso, sabia? Assim, as pessoas ainda não entenderam que o trabalho não pode ser só aquilo. Ou só o dinheiro. Só o dinheiro, só um fazer. Você tem que estar apaixonado pelo que você faz. E tem dias que você não vai querer. Mas perfeito. É isso. Isso é paixão, né? E o dia que eu não vou querer, eu digo, assim, há pouco um vice-presidente meu me chamou um dia, ele falou, você não tá muito animada hoje. Eu falei, cara, eu tô hoje cansada. Eu não tenho problema de dizer isso. Eu não vou estar sempre, hoje é meu dia. Claro. Mas assim, se eu não estiver apaixonada pelo que eu faço, como é que eu vou vender isso? Como é que eu vou te convencer? Como é que eu vou conseguir fazer usar pódio bom? Se não dá. Então, isso eu digo muito, assim, para meu time. Às vezes eu falo assim, time, tem que postar. Então, mas tá pedindo pra postar? Não. Se você não acredita, quem mais vai acreditar? Então, esse tema da paixão, do querer, de morder a mesa. Aí você vai falar, outro dia me falar assim, mas Vanessa, nem todo mundo é extrovertido. Não tem problema. O introvertido, ele fala isso de outras formas, mas fala. Brilha o olho. Aí que tá. Ninguém precisa ser foguete no jeito de ser como nós duas que falamos, pensamos, gesticulamos, gritamos, né? Ué, vamos lá! Tem gente que é muito mais comedida, mas o brilho no olho tem que ter. Tem que ter. E a vontade de fazer. É o tesão. Eu falo, tem que ter tesão na vida. Em tudo também, né? Em tudo. Em casa, no relacionamento, com os filhos. E eu brinco com a minha equipe sempre, eu falo, gente, desculpa. 2 coisas que não existem na vida adulta. Equilíbrio e só felicidade. É impossível. Acho que só felicidade nem na vida de criança. Mas é muito difícil ser adulto, né? A responsabilidade. Boleto, né? Haja boleto. Nossa, é diário. Como assim? Por que a gente recebe tanto boleto? eu brinco com a Anitta, minha filha mais velha. Eu falo, minha filha, você tá achando que eu sou uma máquina de pizza?
Os meus têm certeza. Eles falam do Mercado Livre como se eles, assim, eu fosse dona do Mercado Livre. Não, mãe, compra no Mercado Livre. Tipo, eu falo, tá, mas quem que paga no final do mês? Ué, você. Você trabalha. Falo, assim, mas eu trabalho, mas meu dinheiro não é infinito. Aí a gente volta a lembrar a nostalgia das nossas mães. Dinheiro não nasce em árvore. Não nasce em árvore. E a gente fala, né? Eu falo, a gente repete todas essas coisas, eu repito tudo. A gente repete. Aí eu vejo minha mãe o tempo todo aqui comigo. E meu pai também. Eu amo. Eu gosto muito de não ser a parte que eu não queria que eles fossem comigo e de ser o que eles foram comigo, sabe? Então, usar os dois lados. Ô Van, só pra gente finalizar, pra eu não tomar muito seu tempo, porque hoje é dia de arrastão. Hoje é dia de arrastão na vida. Tudo bem que esse episódio tá indo pro ar, tá atrasado, gente. Não é que tá atrasado o episódio, é porque, né, a gente edita, daí tem outros na fila. Mas hoje tá tendo arrastão, que é esse projeto bárbaro, onde toda parte da equipe vai pra rua ter contato com o consumidor. Eu queria saber só sobre a parte da mentoria. Qual que é seu maior foco, seu maior objetivo com as mentorias? Você falou, né, que é fazer com que as pessoas tenham paixão pelo que fazem. Mas hoje, se falar assim, qual que é seu maior sonho como mentora? Eu tenho muito forte como objetivo de vida inspirar outras mulheres para conquistar os seus sonhos. Assim, eu uso muito algumas palavras como sonho, magia, tá dentro de mim. Assim, se eu mando parabéns para alguém, eu falo que seu dia seja mágico. Que você brilhe muito, que você inspire outras pessoas, porque eu acredito nisso. Então, assim, seja na mentoria, seja numa palestra, é isso que eu tento levar. Como é que você, mesmo com todas as dificuldades que todos nós temos, tá? Eu citei aqui o falecimento da minha mãe, e eu sei que muitas mulheres falam sobre isso, homens também falam, perdi minha mãe muito cedo, ou é muito difícil porque eu não tenho quem cuide dos meus filhos, porque eu não tenho pais, enfim. Não é fácil para ninguém. Assim, a gente tá contando aqui vários episódios brilhantes, mas a gente sabe os tomos que a gente leva. É que a gente só mostra a pinga que a gente toma. Eu tomo muito tombo. É vida de rede social. A minha, tá, que de vez em quando eu boto umas barbaridades porque eu quero mostrar. Chocar, né? Mostrar a realidade. Mas o ponto eu acho que nesse diálogo, eu tenho que mostrar e tento inspirar de que, cara, mesmo não sendo fácil, vale a pena. Lute. E ninguém vai lutar por você. Assim, essa palavra privilegiada cada vez mais está sendo usada, mas o privilégio só vem com muito trabalho. Não adianta você ser privilegiado e você não estar ralando, ter disciplina, ter foco, porque você pode até dar certo, mas é por um tempo. Sim, não perpetua. Não perpetua. Então, como é que você, de fato, mesmo tendo todas as dificuldades do mundo, você tá lá? E tá todo dia. E vai cair doente, volta. E aí tem muito tema da saúde mental. Mas eu tô estressada, eu tô ansiosa. Respira, medite, faça yoga, faça exercício junto. Terapia. Faça terapia, cuida da sua alimentação. Sabe que esse tema é um tema que tem sido muito discutido e eu vejo muita gente sempre levar, assim, por um lado, talvez até de uma vitimização maior. Eu lembro quando eu trago isso para tangibilizar, mas quando minha mãe faleceu, eu tinha todas as desculpas para ser vítima ali. Foi trágico o falecimento dela. E eu falei, não, eu vou transformar esse episódio na minha maior força. Então, como é que você consegue, de fato, fazer esse turn, essa virada? Essa transição. E até pegando um gancho muito rápido, eu prometo que a gente está acabando, mas sobre a morte. Com a morte do meu pai, eu já perdi muita gente na minha família, assim, que eu amava muito. A gente conversa muito sobre isso, né? E a morte do meu pai me tornou mais forte, mais responsável, e me fez ter mais fé, mais próxima da religião. Em nenhum momento, assim, óbvio, às vezes eu pensava, nossa, mas por que comigo? Mas você passa a entender que cada um tem sua história. Total. E isso me deu muita força, então eu soube lidar muito melhor com a morte. Eu não tenho medo de morrer, é engraçado. Desde que meu pai morreu, mesmo com os meus 2 filhos, o que eu sempre falo eu tenho tantas pessoas boas ao meu lado hoje, amigos, amores, família, que a única coisa que não me preocupa é com os meus filhos, porque eles seriam muito amparados, como eu fui. Então, assim, a morte não é um fim real pra mim. Eu converso com o meu pai, com a minha avó, com os meus tios que já morreram, com o meu avô, mas ele faz muito tempo, de igual pra igual. E a gente tem que usar
as nossas dores pra gente se fortalecer. Eu sempre falo isso. É na dor que a gente cresce. É isso que eu acredito muito, assim. Então, meu maior conselho nessa inspiração não vai ser fácil. Tenha disciplina pra tudo. Na alimentação, no esporte, no tempo com seus filhos, no tempo com seu marido, dedicado pro amor também, pra aquela risada com os amigos. Com disciplina dá pra encaixar. Sem dúvida. Mas não perca a vontade de chegar onde você quer chegar. Ai, amei. Essa pra mim é a minha maior mensagem, assim, que eu gosto de dar. E é isso que eu quero quando as pessoas forem lembrar de mim quando eu estiver velhinha e falar, como é que era, Vanessa? É isso. Apaixonada. Apaixonada, mas assim, ó, antibiótico, de manhã, de tarde, de noite. Que demais. É disciplina, foco. E amor, né? Paixão. E é engraçado que as coisas vêm junto. Quando você se organiza, é natural. É verdade. Não tem caixinha do amor. O amor permeia aqui em todos os momentos, assim. É isso. Eu amei que colaram de ponta cabeça aqui. Ô, Van, primeiro eu queria muito te agradecer. Dizer que é uma honra, que eu tenho o privilégio. Aí sim eu falo que é um privilégio poder contar com você como amiga. Porque tudo que você fala, seja num podcast, numa entrevista ou nas suas redes sociais, é real. E é muito bonito e muito gostoso a gente ver que existe pessoas muito genuínas ainda no mundo. Queria muito te agradecer, mas antes, é muito rápido. Vamos lá. Eu queria que você resumisse o seu perfil até hoje e também na Vanessa do futuro em uma palavra. Então, uma palavra que representa a sua infância. Sempre. Uma palavra que representa a sua adolescência. Disciplina. Como jovem adulta. Enlouquecidamente. Como adulta hoje. Apaixonada pelas minhas filhas. E a Vanessa do futuro? Uma velhinha bem fofinha. Eu acho que você vai ser da pá virada. Mas eu já sei tudo que eu quero fazer, Beta. Você quer estar comigo? Eu quero ter uma pessoa me fazendo drinks de luva e eu jogando carteada a tarde toda com minhas amigas. Amor! Quer vir comigo? Eu quero, tô dentro. Tô nisso, e até se a gente tiver nós duas de fraldinha geriátrica, com 120 anos. Mas com joias e cabelo com laque. Maravilhosas. E fofocando do vizinho. Esse é o objetivo. Ai, obrigada. Eu fiquei muito feliz que você veio. Você me inspira demais. Eu falo muito de você no meu dia a dia. A equipe tá aqui pra isso. Que as pessoas tenham sua paixão, o seu amor pela família, que é lindo de ver o quanto que você é essa mulher que não tem tempo, mas pra tua família nunca existe um momento sem tempo pra você. E que as suas filhas têm muita sorte. E a sua mãe e o seu pai têm muito orgulho, além da sua irmã, da sua família toda. Eu sou muito sua fã. Eu também não chorando. Não. Obrigada, tá? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham a paixão, o brilho nos olhos, o amor, a alegria de viver, a gana por aprendizado, tecnologia, inovação, empreendedorismo, que a Vanessa tem sendo uma grande executiva C-Level. Espero vocês no próximo episódio. E deixem aqui nos comentários também novas recomendações, porque ela era uma das mais pedidas. Um beijo, até já!